estatística, certo? Meus queridos alunos, vou mostrar para vocês aqui o livro que nós vamos utilizar durante essa nova empreitada nossa aí, tá? Então calma aí. Esse é o livro aqui, tá? Livro de Roberto Dante. O Dante também foi o livro passado. E agora ele faz uma parceria com Fernando Viana. O nome do livro é Matemática em Contextos, certo? Ou seja, a área da matemática e suas tecnologias, porque agora foi dividido assim, né, no novo ensino médio. E a nossa disciplina, nosso conteúdo é Estatística e Matemática Financeira. É o nosso conteúdo. Lá dentro do nosso livro, tem esses textos aqui para a gente, né, dar uma lida e resolver algumas questões. Aqui nós temos, esse conteúdo é dado por situações, né, e aqui nós temos a primeira situação, certo? Aqui nós temos a nossa primeira situação. Na nossa primeira situação, ok? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver. Na nossa primeira situação, a gente vai começar a nossa leitura, tá? Com o Andrei. Então, Andrei, você começa a nossa leitura aí. Vai lá, Andrei. Cadê onde? Situação 1. Internet. A importância da internet atualmente é indiscutível. Por meio dela, transcendemos os limites geográficos e podemos nos comunicar em tempo real com pessoas em qualquer lugar do mundo. O uso da internet possibilitou a realização de aulas online, o acesso a um acervo de conteúdos diversos, a prática de compras e transações bancárias sem sair de casa, entre outras atividades. Muito bem, Natália. Natália. Deixa eu permitir logo esse camarada aqui, Natália. Então vamos para a Natália agora. Calma aí. Começa aqui, Natália. Em 2019 o Brasil tinha... Vai lá. Em 2019, o Brasil tinha cerca de 134 milhões de usuários de internet, de acordo com o resultado de uma pesquisa realizada pela TIC Domicílios. Diante dessa realidade, diversos navegadores se atualizaram e permitiram melhores experiências na rede, a fim de descobrir qual navegador de internet dos 3 mais bem avaliados do mercado é o mais utilizado. Uma empresa de tecnologia fez uma pesquisa com 200 pessoas. Cada entrevistado indicou apenas o navegador que mais utiliza. A tabela a seguir apresenta alguns dos resultados da pesquisa. Muito bem, Natália, obrigado. Pode ligar o microfone. Então, de acordo com que o Andrei, eu estou anotando aqui, o Andrei e a Natália fizeram a leitura aí, ele fala um texto sobre internet, né? Ou seja, mais precisamente, navegadores de internet mais utilizados. E nos apresenta aqui uma tabela, tá certo? Nos apresentada aqui uma tabela. E aí vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa tabela e nós vamos jogar lá na nossa, no nosso quadro branco, tá certo? Vou jogar lá no nosso quadro branco. Aqui a nossa tabela. E vamos responder as seguintes perguntas. Calma, 2 perguntas na verdade, né? Está aqui o nosso quadro branco. Saturação aumentada nele aqui. Muito bem.
Estão enxergando direitinho aí? Pode responder para mim. Todo mundo está enxergando? Eu tô. Ah, então tá ótimo. Se falou um é porque todos estão ok. Senhoras e senhores, a questão, ela fala, né, da seguinte situação. Deixa eu ver aqui, ligar minha... Pronto. Tá ligada a minha mesa digitalizadora. Olha, vamos primeiro, né? Primeiro passo, copie a tabela no caderno e complete com os dados que estão em questão. Então você já prepara a sua tabelinha aí, tá certo? E vamos tentar resolver essas questões aqui. Primeiro passo. Aqui eu tenho, na coluna 1, isso aqui é uma tabela de estatística. A gente está estudando, não esqueça, nós estamos estudando estatística. Certo? E aí, a tabela está copiada no caderninho, certo? E aí nós vamos resolver a letra B. De acordo com a pesquisa, qual dos três navegadores é o mais utilizado? Qual é a porcentagem, né, de indicações em cada um deles? Então, para me resolver, eu tenho que preencher esses espaços aqui, ó, que estão sobrando. Tá certo? Então, primeiro situação, eu tenho o navegador A, B e C, né, e aqui embaixo o total. Olha, o total dá 200. Então, o navegador B é quantos? Quem pode me dizer? 30. Muito bem. Então, aqui nós já temos o 30. Certo? Agora, olha só. O A que tem 100 usuários representa 50%. O B que tem 30 representa 15%. Quanto vai representar o 70? Quantos por cento? 35%? Exatamente, né? 35%, para poder completar o quê? Completar os 100%. Tá aí, nossa tabela tá preenchidinha. Beleza? Agora... Professor, Pois não? ali é 35%, o senhor colocou 30%. Eu falei 35 e coloquei 30, né? Para aí, deixa eu apagar aqui. Obrigado. 35%. Que dá somando agora dá, né? Ó, 35 com 15, 50, mais 50, 100. Agora beleza. Então vamos à primeira pergunta. Qual dos três navegadores é o mais utilizado? Qual é a primeira pergunta? O A. O A, né? Porque o A está com 50%. Então a primeira resposta é o A. Aí outra pergunta. Qual é a porcentagem de indicação que ele recebeu? Segunda resposta, pode falar. 50%? 50%. Beleza, viu como é fácil? Por enquanto tá beleza, né? Tá tranquilo. Ok? Vamos voltar ao nosso texto lá novamente. Vamos voltar ao nosso texto novamente. Tá? Onde está aqui? Beleza. Aí, agora vamos à situação 2. Alguém abre o microfone, fala o nome, já participou o Andrei e a Natália. Alguém fala o nome, que eu vou anotar aqui, começa a ler. Comece a leitura. Eu, professor. Nome? Matheus Sacomã. Matheus Matheus Sacomã. Sacomã. Pode começar, Matheus. Pacotes de viagem. Uma agência de turismo pretende sortear um pacote de viagem entre seus clientes. Para isso, decide fazer uma pesquisa a fim de descobrir qual é o estilo de viagem favorito da clientela.
As opções de pacote que serão sorteadas são as seguintes: roteiro Aventura Tropical, incluindo Joanesburgo, na África do Sul. Beleza. Roteiro Resort Litorâneo, incluindo Margok, em Alagoas. Maragogi. Maragogi. Isso. Roteiro Grandes Cidades, incluindo Dublin, na Irlanda. E roteiro Pequenas Cidades, incluindo Kursk, na Rússia. As pessoas responsáveis por coletar os dados entrou em contato com todos os clientes do banco de dados da agência e, com os dados obtidos, elaborou o gráfico apresentado embaixo. Muito bem. Legal. Então, participação do Matheus Sacomã. Vamos dar sequência aqui à nossa interpretação do gráfico. Lembre-se, nós temos aqui, ó, né? Primeiro, o roteiro eventual tropical, incluindo Joanesburgo, na África do Sul. Então, aventura tropical, incluindo Joanesburgo, na África do Sul. Agora tem um roteiro aqui litorâneo, um resort, né, incluindo Maragogi, em Alagoas. E roteiro das grandes cidades, incluindo Dublin, né, na Irlanda. E por último, roteiro de pequenas cidades, incluindo Kursk, na Rússia. Olha só, se nós observarmos a leitura do nosso gráfico, a gente vai perceber uma coisa, né? Aqui é a quantidade de clientes, né? E aqui os roteiros. Aventura tropical, resort litorâneo, grandes cidades, pequenas cidades. Beleza? Qual é a conclusão que eu tenho aqui? A conclusão que eu tenho que a aventura tropical tem 15 clientes, resort e litorâneo tem 30 clientes, as grandes cidades têm 40 clientes e as pequenas cidades têm 25 clientes. Beleza? Muito bem. Próxima pessoa, fala o nome e continua a leitura. Bora? Professor Luiz. Luiz, pode continuar. Vamos ver se dá pra escutar o meu microfone, ele é meio cagado. Não, tá cocô, não fala cagado não, fala cocô. Vai, continua. Tá. O dono da agência, no entanto, achou o gráfico um pouco representativo e, em parceria com um publicitário, fez algumas modificações que resultaram na seguinte imagem para a campanha da agência de viagens. Muito bem, Luiz, obrigado. Luiz o quê? Carlos. Luiz. É o único Luiz que tem. Ah, então pode deixar só Luiz, porque tem vários Luiz na vida ainda, mas tudo bem. Luiz, o que aconteceu? De acordo com a leitura que o Luiz fez, né, o cara achou esse gráfico aqui de cima, esse aqui, muito simples. Muito simples. E ele contratou um publicitário aqui, ó, e decidiu fazer esse gráfico aqui, ó, né? Vamos dar uma ampliada nesse gráfico aqui para a gente dar uma analisada nele. Olha aí o gráfico, mais, né? O que ele melhorou aqui? Vamos lá. Promoção roteiro premiado. Você pode ganhar um pacote para os roteiros preferidos dos clientes. Aí ele colocou aqui, olha, resort litorâneo, 30, né? Pequenas cidades, 25, certo? E estrutura tropical, aventura tropical, 15. O que a gente pode observar? De acordo com os dados apresentados, a pergunta é: qual é o roteiro preferido dos clientes? Com esse dado apresentado aqui. Quem é que pode falar? As grandes cidades. Isso. Quem? Foi eu e o Matheus Sacomento. Tá, eu vou repetir a pergunta, letra A. De acordo com os dados apresentados, qual é o roteiro preferido dos clientes? Né? Bom, aí vocês estão analisando as grandes cidades, né? Que é esse texto primeiro aqui, né? Segunda pergunta, qual é a vantagem de utilizar um gráfico para apresentar os dados?
Qual é a vantagem, na sua opinião? Alguém tem alguma coisa a dizer a respeito disso? Qual é a vantagem de utilizar um gráfico para apresentar os dados? Qual é a vantagem, gente, de botar em gráfico assim? Alguém quer falar alguma coisa? Os gráficos apresentam valores específicos? Muito bem. Além de eles apresentarem valores específicos, ele chama a atenção do leitor. Em vez do cara estar lendo um sopro de letrinha, ele vê um gráfico, poxa, que coisa interessante, já extinga o leitor a analisar o gráfico. Entendeu? Por isso que o gráfico é importante, para chamar a atenção, é uma foto que está ali. Tá certo? Essa é a grande vantagem do gráfico. Letra C. O que você achou do gráfico após as modificações feitas pelo dono da agência? Há alguma indicação ou formação errada? O que você acha aqui, gente? Analisando o primeiro gráfico com o segundo gráfico. Tem alguma coisa errada aqui? A gente vai analisar, né? Grandes cidades, continua com 40? Grandes cidades, continua com 40. Analisando risote litorâneo. Risote litorâneo tem 30, continua com 30. Pequenas cidades tem 25. Cadê pequenas cidades? Tem 25. Tá certo também. E aventura tropical tem 15. E aqui tem 15 também. É porque agora tá em porcentagem e eles não... Ah, não sei falar. Não, pode ser também, mas o que a gente pode observar maior, né? Até ele vai estar... o que você achou do gráfico após, eu achei legal, beleza? Mas o que é mais interessante é que esse gráfico aqui, ele está bem estatístico. Ele não chama muita atenção. Porque o que o cara está querendo vender? Ele está querendo vender um mais, né? O de 40, as grandes cidades, ó. Promoção roteiro premiado. Você pode ganhar um pacote para os roteiros preferidos dos clientes. Então, olha só. Os preferidos, isso aqui. Você pode ganhar um pacote para ele. Ele chama a atenção quando ele pinta. Aqui deixa tudo cinza, né? Coisa cinza ninguém gosta. E coloca essa coloridão aqui, ó. Então, o objetivo qual é? É chamar a atenção do cliente para esses 40%. Que é o que ele mais vende. Entendeu? Aí, letra D. Ó. Você já viu gráficos com impressões ou informações erradas na mídia? Claro que não. Como você pode verificar a integridade dessas informações? Quer dizer, tem que ser fiel, né? Porque senão é propaganda enganosa e isso é crime. Beleza? Muito bem. Vamos à situação 3. Agora eu quero um outro leitor aí que não fez a leitura ainda. Quem pode fazer para mim? Alguém aí se dispunha? Pode ser eu, professor? Nome? Bruna. Vai lá, Bruna. Tônica Bruna. Única Bruna. Pesquisa de satisfação. Na entrada ou próxima ao caixa de alguns estabelecimentos, há um totem Totem. ou um tablet. Hã? É um totem. Totem. É isso. Totem ou tablet, Isso. que é usado para realizar uma pesquisa de satisfação com os clientes. O objetivo pode ser avaliar o atendimento do estabelecimento, a qualidade dos produtos, se o consumidor encontrou o que queria, entre outros. Essa pesquisa de satisfação enquadra-se nos estudos de estatística e existem diversas formas de analisar os resultados obtidos. Para só um pouquinho aí. Suponha que... Só um pouquinho. Tá, obtidos. Né? Primeiramente, o que é um totem? Totem é... Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai ali nos Correios, ou lá no Banco do Brasil, não tem aquele painelzinho assim? Ali é um totem, que você vai tirar a senha para você subir lá em cima para ir fazer o atendimento. Não é? É o lugar que tira a senha. Ali chama-se totem. Totem, na verdade, é uma imagem, né, como se fosse um deus na Grécia Antiga, lá, ou, sei lá, alguma coisa metida à religião, tá certo? É uma imagem para ser cultuada. E aí eles usam essa palavra totem para esses objetos que ficam para você tirar a senha, tá certo? Isso é o totem. Bruna, continua lendo. Estatística, suponha...
Suponha que uma pesquisa de satisfação foi realizada com 50 clientes de uma loja, que avaliaram o atendimento atribuindo-lhe notas de 1 a 10. A tabela abaixo representa o resultado dessa pesquisa. Muito bem, então os caras usaram o totem lá e fizeram uma avaliação, colocando a nota de 1 a 10. Não é isso? Então, o que nós podemos observar aqui é que na avaliação do atendimento de uma loja, as notas foram essas daqui. E a quantidade de votos. A nota 1 teve 2 votos, a nota 2 teve 1 voto, a nota 3, 3 votos, a nota 4, 3 votos, a nota 5, 5 votos, a nota 6, 5 votos, a nota 7, 7, a 8, 7, a nota 9, 8 votos e a nota 10, 9 votos. Né? Então, isso aqui são as notas. Bom, para transformar essas notas em um conceito, né, para a loja, optou-se por dividi-las em intervalos. Então, porque ficou muito grande, né? Ficou muito grande. Então, para não ficar muito grande essa pesquisa, porque a gente pesquisou aqui, né, de 0 a 10, né, só que elas ficou muito grande. Aí o que acontece? É melhor colocar em intervalos. Essa palavra a gente vai usar muito, intervalos, né? Ou seja, as notas, né, 1 e 2 foram classificadas com o conceito insatisfatório, viu? Ele resumiu um pouco. 1 e 2, insatisfatório. Olha, a nota 1 e 2, ou seja, insatisfatório, tiveram 3 pontos. Eu vou pegar essa imagem aqui para a gente mexer nela. Vou pegar essa imagem para a gente mexer nela lá no quadro. Tá? Muito bem. Vou pegar ela aqui para a gente mexer ela lá no quadro. Pronto. Vamos mexer aqui no quadro. Deixa eu criar mais uma página. Tá aqui. Vamos mexer nela aqui agora. Então, primeiro passo que foi feito, né? Ele pegou aqui, ó, a 1, a nota 1 e a 2 e chamou, né, de insatisfatória. Insatisfatória. E é o que aconteceu. Essa nota 1 e 2, essa nota 1 e 2, ela, ou seja, as notas insatisfatórias tiveram um montante de 3. Ok? Agora vejamos. Certo? Aí a nota de 3 a 5, né, o conceito foi regular. Aí ele pegou aqui, ó, de 3 até 5, o conceito foi irregular. Vamos colocar aqui. Irregular. Não, irregular não. Regular, né? Irregular. Insatisfatória. E aqui foi regular. Regular. Beleza. O total deu quanto, gente? Pode abrir o microfone. Total do regular. 11. 11. Aí depois ele pegou de 6 a 8. Ó. De 6 a 8. De 6 a 8. Ele chamou de bom. Bom. O total deu quanto, gente? Fala aí pra mim. 6 a 8. 19. 19 de 6 a 8. Aí, por último, ele colocou excelente. Ó. Por último, né? Ele falou, chamou, resumiu, né? Excelente. Excelente. Total foi quanto, gente? Fala aí pra mim. 17.
17. 17, excelente. Legal, né? Foi uma forma de resumir a tabela dele, certo? Aí a gente vai tirar alguns, né? Tirar alguns resultados aqui, alguma análise. Bom, se nós observarmos aqui, ó, de acordo com os dados apresentados, quantos votos recebeu cada conceito? Aí é fácil, eu já respondi, né? Insatisfatório 3, regular 11, bom 19 e excelente 17. Na letra B, faça uma tabela no caderno para representar a quantidade de votos recebida por cada conceito. Aí ficou fácil, ó. Você vai fazer o mesmo procedimento que ele fez, ó. Você vai esticar aqui a sua tabela, tá? Aí você vai colocar, né, os dois espaços aqui, certo? E aqui você vai colocar, né, as notas, ó, notas, do mesmo jeito. E aqui a quantidade, né, quantidade de votos, certo? E aí você vai fazer cada uma. Por exemplo, na primeira parte aqui, né, depois vocês completam a tabela, estou só dando, né, uma explicação. O primeiro é o que? É insatisfatório. Ó. Insatisfatório. Teve quanto? 3 votos. Depois vem o regular. Teve 11 votos, viu? E depois o bom, né? Teve 19. E por último o excelente, certo? Que teve 17. Beleza? É isso que ele pede para vocês fazer essa tabela. Na letra C, utilizando a tabela construída no item anterior, responda: qual foi o conceito mais atribuído ao atendimento dessa loja, né? Qual foi o conceito mais atribuído ao atendimento dessa loja? Quem pode me dizer? Foi bom. Bom, muito bem, ó, que teve 19 votos. É um conceito, é uma loja boa. Ela não é excelente, não é regular nem insatisfatória, é uma loja boa, né? Esse é o resultado. A estatística ela é feita para isso. Você analisa com os clientes e tem um resultado. E aí você vai trabalhar para que ela chegue no patamar, né, de excelente. Ok? Muito bem, vejamos agora, continuando o nosso texto, né? Vamos ver onde é que nós paramos aqui. Gente, nós vamos estudar agora, né, 2 pontos cruciais da estatística, que é o pontapé inicial, que chama-se população e amostra. E aí eu vou pedir a alguém que não leu ainda, tem a oportunidade de estar ganhando os pontinhos aí. Quem pode ler? Eu. Nome? Gabriel. Gabriel, eu só tenho um. Só tem eu, Gabriel. Então vai, Gabriel Bruno. Vai lá, Gabriel. População e amostra. Como vimos nas situações anteriores, o uso da pesquisa e estatística é bastante comum nas várias atividades humanas. As pesquisas fornecem as informações necessárias para embasar as tomadas de decisão. Por exemplo, a partir de uma pesquisa, os governantes podem identificar áreas prioritárias do investimento em educação, transporte, saúde, segurança pública, habitação, assistência social, acessibilidade, entre outros importantes setores. Desse modo, o objetivo de uma pesquisa é extrair a informação de dados coletados para obter uma melhor compreensão das situações que elas retratam. Tá bom, Gabriel. Agora vamos passar para outro. Antes disso, gente, veja a importância de uma pesquisa. Nós temos uma pesquisa muito importante no Brasil, que tem de 10 em 10 anos, que chama-se o censo, certo? O que é o censo? O censo, o país gasta muito dinheiro para fazer, só que ele é essencial demais. Os censiadores, que são os pesquisadores, né, abrem-se um concurso, contrata esse povão todo e entra em todas as casas do país todinho, tanto na cidade como no sítio, para poder contar a população e fazer outras perguntas sobre a questão se tem saneamento básico, quanto ganha de salário,
né? Se está empregado, se está desempregado, a idade das pessoas. Quer dizer, é um levantamento de tudo. E qual é o objetivo desse? Com esse levantamento é que o governo vai fazer a distribuição, a gente paga nossos impostos, vai fazer a distribuição dos recursos para que não ocorra o quê? Para que ele não aplique em determinadas áreas que não é necessário, né? Ou seja, vai delimitar o local certinho onde deve ser aplicado esses recursos. Por isso que o censo é muito importante, muito importante. Sem o censo a gente fica meio à mercê, certo? De não saber aonde aplicar os lugares corretos dos impostos que a gente paga, dos recursos que vem do governo federal, estadual, municipal. Então o censo é muito importante. Com esses dados na mão, o governante vai dizer assim, aqui é que está precisando, e ali não. Correto? Outra pessoa continuando a leitura, nós paramos aqui em retrato. Vai começar Posso ler, professor? Nome. Teve dois. Outra pessoa falou aí, não pode ler aí outra pessoa. Outra pessoa, quem? Ixi, fala o nome. Beleza, então, vou começar. Nome? Jaime. Jaime, vai Jaime. Mas não são apenas os governantes e o setor público que realizam pesquisas. Para identificar, por exemplo, qual é o melhor produto a ser lançado no mercado e qual é o preço ideal a ser cobrado, uma empresa pode e deve realizar previamente uma pesquisa envolvendo seus clientes ou possíveis compradores. A realização de uma pesquisa envolve algumas etapas, como a escolha da amostra, a coleta e a organização dos dados, a apresentação desses dados em tabelas, gráficos e etc., e a interpretação dos resultados. O ramo da matemática que trata desses assuntos é a estatística. Nesse capítulo, vamos estudar noções de estatística. Noções de estatística. Obrigado. Isso mesmo. Obrigado, Jaime. Entendeu aí, gente? Exatamente. Aí é que entra, né, a estatística. Do contrário do nosso... que a gente faz o censo que entra em todas as casas, mas nem tudo, o governo precisa de um resultado específico. Só que outras empresas, né, eles não necessitam de perguntar para todo mundo. Não é necessário. Tá certo? Não é necessário você perguntar para todo mundo. Você pode pegar uma amostra, né? Digamos que eu tenho aqui uma população, né? Tá aqui, ó, aqui é uma população. Uma população. Dentro dessa a população, gente, não quer dizer pessoas, não quer dizer que as pessoas que moram na cidade. População é qualquer objeto estudado. Vamos pegar, por exemplo, já falando de pessoas, vamos pegar, por exemplo, a turma de agroecologia, né? A turma de agroecologia, né? São quantas turmas de terceiro ano? Alguém pode me falar? De agroecologia é só uma. Só tem uma. Tudo bem. E do ensino médio? Vocês lembram? Tinha 5, não é? Tinha 5 turmas de agroecologia Desculpa. Não. Eu fiz a pergunta errada. Do primeiro ano, tinha quantas turmas na época que você estudava? Lembra do primeiro ano? Só uma também. Só uma? Só entrou uma turma. Agroecologia é só uma. Agroecologia. Tá bom. As outras que é 2. As outras que é 2. Então, bora fazer diferente. Vamos pegar todas as turmas de terceiro ano. Beleza? Do IFRO. Do IFRO. Tá? Do IFRO. Aí dá 5. Aí dá 5 turmas, né? Beleza? Aí entra informática, agroecologia e agropecuária, correto? 5. Então, tem 5. Esses 5 aqui vai dar um total aí, vamos colocar que tenha 30 alunos. Vamos colocar pouco, colocar 20, digamos que existisse 20, né? Então daria um total de 100 alunos. Certo?
100, eu não sei quantos tem, eu vou colocar aqui 100 alunos. É o que está matriculado no IFO, de 2022. Eu não preciso, aí eu quero fazer um estudo para saber qual é a média, né? Média de idade desses alunos. Beleza? Bom, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, isso aqui é a população, tem 100. Tá? O que eu vou fazer? Eu não vou pesquisar os 100 alunos, que vai me dar muito trabalho. Imagine se fosse 10 mil. Então, não seria interessante. O que eu vou fazer? Eu vou entrar na turma, falar, professor, me arruma aí aleatoriamente 5 alunos aí. Aí ele vai me passar 5 alunos. Certo? De cada turma. São 5 turmas. Então, 5 vezes 5, 25. Desses 100. Isso aqui é a minha amostra. Tá? Eu chego no sorteio lá, me dê 5 alunos, a pessoa vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, aí venho. Aí vou perguntar a idade de cada aluno desse. E eu vou pegar esses 5 alunos e vou fazer uma média. Então isso só para você ter uma ideia do que é população e do que é amostra. Né? População e amostra. Ah, eu quero analisar as cores, aliás, as marcas dos carros da cidade de Cacoal. A população dos carros é uma coisa. Agora eu posso chegar ali na frente do condomínio e aí eu vou, digamos que tenha 4 mil carros ou mais, eu não sei, em Cacoal, registrado no Detran de Cacoal, no Ciretran. O que eu vou fazer? Eu vou ficar ali na frente durante umas 2 horas e vou marcando, colocando as marcas do carro. Volkswagen, né, Renault, Fiat, vou marcando e marco só 200. Isso ali é minha amostra. E ela vai representar a realidade da população toda dos carros. Entendeu a diferença da população para a amostra? É isso aí. Quando se faz uma pesquisa eleitoral, por exemplo, você não pergunta para os 122 milhões de brasileiros, né, aproximadamente. Você pega 3 mil, 4 mil, só que você pega do país todo, da região norte de todas as cidades. Aí você vai ter uma estimativa que vai representar a realidade. Só que, e às vezes os caras vão e acertam. Porque eles têm uma margem de erro. 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, por aí afora. Mas eles pegam o quê? A amostra, não a população. Então, entendido o que é amostra e o que é população. Né? Muito bem. Outra pessoa, para continuar lendo aí. Pode falar o nome. Outro aluno. Vou ler agora. Nome? Eu. João. Nome eu. João. João. Só tem um João? Só. Então vai, João. Em uma pesquisa estatística, o conjunto de elementos que apresenta a característica que temos interesse, chamado de população ou universo estatístico. Mas nem sempre quando realizamos um estudo estatístico é possível consultar toda a população com que pretendemos realizar o estudo. Quando isso ocorre, utilizamos uma amostra da população para obter os dados a serem investigados, ou seja, um subconjunto da população que nos possibilita chegar a um resultado que retrate do modo mais próximo possível a realidade. Muito bem. Pode continuar lendo, João. Para assegurar que as conclusões obtidas com base nos resultados verificados para a amostra de determinada população não sejam equivocados, é preciso garantir uma amostra que tenha as mesmas características da população. Muito bem. A seleção de uma amostra pode ser feita... Pode parar, João. Obrigado. A seleção de uma amostra pode ser feita de diversas maneiras. Veja a seguir alguns tipos de amostras. Vamos lá. Primeiro, a gente pode observar aqui que existe a amostra aleatória simples, a amostra sistemática e a amostra estratificada, né? Eu tenho a população e lá eu vou arrancar a amostra, mas existem 3 tipos de amostra. Por exemplo, a amostra aleatória simples. Quando os elementos da amostra são escolhidos aleatoriamente, ou seja, ao acaso, né? Foi o que eu falei de pegar os meninos lá para poder fazer a média de idade.
Todos os elementos têm a mesma probabilidade de ser escolhidos. Isso é uma amostra aleatória simples. Tá? Agora, olha só, uma amostra sistemática. Quando os elementos da população estão ordenados de modo que possam ser identificados por sua posição. O primeiro elemento da amostra é escolhido de modo aleatório e os demais são retirados periodicamente, por exemplo, de 5 em 5 ou de 8 em 8. Então é uma amostra sistemática, né? Ou seja, vamos tentar analisar bem direitinho para me passar a informação correta para vocês. Quando os elementos da população estão ordenados, existe uma ordem entre eles, de modo que possam ser identificados por sua posição. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Os elementos, por exemplo, do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano, eles estão organizados por posições. O primeiro elemento da amostra é escolhido de modo aleatório. Você faz um sorteio entre as 3 salas. E os demais são retirados periodicamente, por exemplo, de 5 em 5, eu vou lá, tiro 5, 5, 5, 5, depois eu tiro 8, 8, 8 de cada primeiro, segundo e terceiro ano. Eu estou fazendo aqui uma amostra sistemática. Existe um sistema de escolha. Tá? E por último, nós temos a amostra estratificada, quando a população é dividida em subgrupos, chamados de estratos heterogêneos, e os indivíduos são escolhidos aleatoriamente de cada estrato. Quer dizer, eu pego o primeiro e segundo ano e vou lá e faço escolha assim heterogeneicamente, ou seja, vou pegar aqui só os indivíduos que são mulheres. Aí de lá eu retiro a minha amostra. Depois eu pego os indivíduos que são homens e vou lá e tiro a amostra. Tá certo? Isso aí chama-se uma amostra estratificada, porque foi divididos em gêneros, né? Muito bem. Agora, vejamos o que é variável. A gente já sabe o que é população e o que é amostra. Agora precisamos saber o que é a variável. Lembre-se, a variável, ela pode ser uma variável qualitativa ou pode ser uma variável quantitativa. Beleza? Então, vamos à leitura. Mais um cidadão aí que queira ler. Cidadona. Eu. Nome? Eu, Matheus Leal. Matheus Leal. Para aí, Matheus Leal. Matheus Leal, pode começar. As características que se deseja investigar em um estudo estatístico são chamadas variáveis. São exemplos de variáveis: idade, altura, número de irmãos, estado civil, tipo de sabonete, etc. Muito bem. Para variável, Só um minuto, Matheus. Já deu para entender o que é uma variável, né? Variável é o que eu estou estudando daquela população. Por exemplo, eu estou estudando lá, né, a altura da população. O que nós fizemos agora? Da idade. Né? O estado civil, é casado ou não? Né? Se o cara fuma, é fumante ou não é fumante? Certo? Uma vez nós fizemos um trabalho lá, de aula de estatística lá no IFRO, lá em Colorado, né, sobre o pessoal, sobre as turmas. Tinha agronomia, biologia, matemática. Matemática não. Agronomia, biologia, eram 4 cursos, zootecnia e o outro é tecnologia em laticínios. Dos 4, quem era que tomava mais cachaça? A agronomia disparou, entendeu? A agronomia foi lá em cima. Então a gente fez um estudo de quem bebia mais álcool, né? Então álcool é uma variável, tá? Pode continuar, Matheus Leal. Para a variável do tipo sabonete, a escolha pode ser, por exemplo, líquido ou em barra. Dizemos que esses são valores de variável tipo de sabonete. As variáveis, elas podem ser classificadas em qualitativas ou quantitativas. Muito bem. Leia, continuando. Variáveis qualitativas. Variáveis qualitativas, quando os possíveis valores que assumem representam uma qualidade ou um atributo dos indivíduos pesquisados. Por exemplo, estado civil, esporte preferido e tipo de sabonete. As variáveis qualitativas, elas podem ser ordinais, quando é possível ordenar seus valores, ou nominais, quando isso não ocorre. Muito bem. Agora as variáveis quantitativas.
quando os possíveis valores que assumem são números, por exemplo, altura, idade e número de irmãos. Muito bem, só para um pouquinho aí, já eu deixo eu termino. Eu agradeço a sua participação. Jovens, variáveis a gente já sabe o que é. Agora existem as variáveis qualitativas e as quantitativas. Atenção, qualitativas, qualidade, quando apresenta uma qualidade, né? Ela é qualitativa. Por exemplo, estado civil, esporte preferido e o tipo de sabonete. Isso é uma qualidade. Agora, quantitativa, números, não se esqueça, números. Tá? Uma quantidade, 36, 47, 88, isso é quantidade. Então, é uma pesquisa, por isso que existe a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Depende da variável estudada. A quantitativa apresenta um número, a qualitativa apresenta uma qualidade. Tá? Agora, as variáveis qualitativas podem ser ordinais quando ela apresenta uma possível ordem, né? Ou valores. Primeiro, segundo, terceiro. E quando não tem isso, ela é nominal. Tá? Agora, as variáveis quantitativas, as variáveis podem ser discretas quando os valores formam um conjunto, né? E que é possível contar seus elementos utilizando números naturais, caso contrário, são contínuas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma variável discreta, ou seja, a quantidade de alunos do terceiro ano, né, digamos seja 40. São quantos alunos do terceiro ano hoje de agroecologia? 39, se eu não me engano. Então, 39 é uma variável quantitativa discreta, porque eu tenho exatamente 39. Agora, quantos alunos de agroecologia eu tenho no mundo? Né? Aí ela é contínua, porque eu não tenho um número exato, por isso que eu preciso de uma amostra. Tá? Ou seja, é uma quantidade que não para de contar. Certo? Muito bem. A gente nunca tem a quantidade exata de indivíduos da população no mundo, porque está sempre nascendo e morrendo gente. Então é uma variável contínua. Certo? Senhoras e senhores, então tá aí, só revisando. Nós estudamos o tipo de gráfico, interpretação de gráficos, né? Estudamos algumas pesquisas aqui, estudamos o que é população e amostra, estudamos o que é variável, tá certo? E tipo de variável, quando ela é variável quantitativa, qualitativas, quando é quantitativa, quando é ordinais e nominais, quando é variáveis quantitativas, quando é discreta e contínua. Qualitativa, ordinais e nominais. Variáveis quantitativas, discreta e contínua. Aí, a gente vai ter essa atividade para vocês aqui fazerem, tá? Aí, isso aqui eu vou jogar. Claro que eu não vou passar tudo. Tem 6 questões, eu vou tirar aqui umas 3. Até a questão 3 tá bom. A 1, a 2 e a 3. Quem quiser já tirar um print para poder já ir. Ou eu posso jogar isso aqui já no WhatsApp, né, gente? Deixa eu dar só uma... Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp aqui. Bom, eu vou parar nossa gravação, tá certo? Que agora nós vamos aos informes. Abrir gravador. Vamos encerrar a nossa gravação.